Em maio de 1921, um homem chamado Paul Amadeus Dinaud caiu, sem explicação, em um coma profundo, que durou um ano inteiro. Mas, por mais absurdo que isso pareça, isso não foi a parte mais assustadora dessa história. Quando Dinaud finalmente acordou, algo nele havia mudado. Ele não era mais o mesmo homem. Além de estar perfeitamente saudável, carregava consigo algo que ninguém conseguia explicar: a capacidade de prever o futuro. E não eram simples suposições. Dinaud descreveu, com detalhes, coisas que sequer existiam na época, como uma caixa portátil que mostra imagens em movimento, algo idêntico a um iPad, além de falar sobre a colonização de Marte e guerras nucleares. Tudo isso antes mesmo da Segunda Guerra Mundial acontecer. Depois do coma, se tornou um homem sombrio, isolado. Passava dias mergulhado em livros, noites em conversas estranhas com seu padre, alguém que, assustado, disse: "Ele falava de coisas que nem eu, em toda a minha vida, jamais ousaria imaginar." Dinaud nunca revelou exatamente o que viu. Nenhum esteve durante aquele ano adormecido. Mas uma coisa é certa: depois disso, ele nunca mais foi o mesmo. A doença não dava trégua. Por meses, o corpo de Paul Amadeus Dinaud definhava, até que, sem mãe, sem amigos e sem esperanças em Zurique, os médicos lhe deram um conselho quase desesperado: vá embora, busque um lugar com clima mais ameno, é sua única chance. Em outubro de 1922, Dinaud, completamente só, abandona sua cidade natal e parte rumo a Atenas, na Grécia, onde consegue trabalho como professor. Por um breve momento, parecia que tudo se acalmaria, mas não demorou até que as pessoas percebessem: havia algo profundamente estranho naquele homem. Certa vez, sentado em frente às ruínas do Partenon, Dinaud ouve um jovem comentar: "Se nos concentrarmos apenas nessa rocha, é como viajar no tempo. Há 2000 anos, alguém se sentou exatamente aqui." Dinaud então responde, com uma tranquilidade que beira o sobrenatural: "Sim, mas também seria como viajar para o futuro. Este templo ainda estará aqui, daqui a 2000 anos." E após uma breve pausa, completa friamente: "Só que as grades ao redor não existirão mais." O jovem se afasta, desconcertado. E ele não foi o único. Muitos em Atenas passaram a olhar para Dinaud com desconfiança, medo e desconforto. Mas havia um homem que não só não se afastou, como passou a admirá-lo profundamente: seu aluno, Jorge Paparazzi, que se tornaria seu único amigo e confidente. Ou quase, porque havia algo que nem mesmo a ele Dinaud se atrevia a contar: o que ele viveu naquele ano fora deste mundo. E o destino, cruel como sempre, não lhe daria muito tempo. Apenas 6 meses após sua chegada à Grécia, em abril de 1923, sua saúde piora drasticamente. A tuberculose avançava, e junto dela, o relógio da vida de Dinaud começava a acelerar rumo ao fim. Com a saúde se deteriorando rapidamente, Paul Amadeus Dinaud sabia: meu fim está próximo. Fraco, tossindo sem parar, ele decide enfrentar o dilema que o assombra desde que acordou do coma: compartilhar ou não o que viveu naquele ano perdido entre a vida e a morte. Mas há um problema: sua mente falha. As lembranças vêm em flashes, pedaços desconexos, até que, como um raio, tudo retorna de uma vez. Dinaud entra em êxtase. Sua própria senhoria percebe sua mudança. Ele se tranca no quarto e, por dias, escreve freneticamente. Cada palavra, cada detalhe, como se sua alma estivesse sendo despejada no papel.
O que ele escreveu mudaria para sempre a visão do mundo. Mas Dinô não viveria para ver isso. Morreu em 1924, vítima da tuberculose. Suas anotações, escondidas por décadas, só viriam à tona em 1972, quando seu ex-aluno, George Papahatsis, publicou um livro traduzindo aquele diário esquecido. No começo, o diário fala de dores do passado, perdas e amores não correspondidos. Mas então, o absurdo começa. No relato, Dinô acorda em um hospital, mas um hospital como nenhum outro. Paredes de cristal, luzes que pareciam não ser desse mundo, e uma paisagem tão estranha que ele se pergunta: isso é o céu? Outro planeta? Ou o futuro? Ao olhar no espelho, o choque. Aquele não era seu rosto. Pânico absoluto. Quem era aquele homem? Onde ele estava? Por que estava preso naquele corpo? E mais, ninguém entendia sua língua. Após dias de terror, descobre a verdade devastadora. Estava no corpo de um homem chamado Andreas Nordon, no ano de 3906. 2000 anos no futuro. Nordon havia sofrido um acidente fatal, mas naquela época a ciência já havia desenvolvido uma técnica de reanimação cerebral, embora algo tenha dado errado, muito errado. Perdido no tempo, sem saber se estava vivo ou morto, Dinô é levado até um grupo de seres chamados os Leitores, uma ordem espiritual que guia a humanidade naquele futuro distante. É então que ele recebe acesso a uma tecnologia bizarra, uma caixa capaz de transformar palavras em imagens, sons e conhecimento instantâneo. Sim, praticamente um iPad, mas do ano 3906. Mas havia uma regra. Ele não podia, de forma alguma, acessar informações sobre o século XX. Saber seu próprio futuro poderia destruir a linha do tempo. Mesmo assim, o que ele descobriu sobre os séculos que viriam é de gelar a espinha. 3 séculos de caos absoluto entre os anos 2000 e 2300. Guerras, fome e superpopulação. Tentativas de colonizar Marte, uma tragédia. Em 2124, Marte é colonizado, cresce, mas um impacto catastrófico apaga toda a civilização do planeta vermelho. A humanidade desiste do espaço. No ano 20.309, a humanidade emerge de um século de guerras e colapsos, reconstruindo-se em uma sociedade onde o dinheiro não existe e o trabalho é um breve serviço coletivo. Após um evento espiritual devastador chamado Nebel Birth, um novo tipo humano surge, com poderes psíquicos que transformam a civilização num paraíso pacífico e iluminado. Dino, um viajante do tempo, testemunha essa realidade futurista, e seu amor perdido do passado, Ana, reaparece de forma misteriosa como Nen Silvia, cumprindo uma antiga promessa de outra vida. Mas a linha do tempo se revela uma tapeçaria entrelaçada, e Dino retorna ao seu tempo, questionando se tudo não foi apenas uma memória fabricada por sua mente. Entre profecias assustadoras e teorias científicas, a história desafia o conceito de realidade e tempo, deixando uma pergunta no ar. Seria essa visão do futuro verdadeira ou apenas um sonho distante da consciência humana?